Graça e paz, irmãs e irmãos. Hoje estamos no quinto domingo da Quaresma e encerraremos hoje o ciclo de meditações que nos acompanham tanto nesse período de Quaresma quanto de campanha da Fraternidade Ecumênica, a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, da qual a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida, participa. O tema da campanha da fraternidade este ano, só rememorando, é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Um versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Ao longo desse período, nós contamos com contribuições muito preciosas de irmãos e irmãs da caminhada ecumênica aqui em Salvador, no CEBIC, Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs. Colaboraram conosco de forma muito generosa e edificante o pastor Joel Zeferino, da Igreja Batista Nazaré, a reverenda Bianca Daebes, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a pastora Célia Gil, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e o irmão Henrique Peregrino da Trindade, da Igreja Católica. Podemos ser muito abençoados pelas reflexões desses queridos e queridas irmãos e irmãs da nossa caminhada ecumênica, que já vem de muitos anos e que passa pela dimensão da reflexão, da liturgia, da Semana de Oração pela Unidade Cristã, o Advento Ecumênico e também do nosso compromisso com uma sociedade justa e democrática nas várias expressões, nos vários movimentos que participamos enquanto CEBIC. A partir da nossa fé, juntos também nos comprometemos com a defesa de uma sociedade mais justa e democrática. E essa é uma caminhada que muito nos alegra e muito nos traz aprendizado, comunhão, amorosidade. Nesse período de reflexões, podemos experimentar um pouco daquilo que vivemos na nossa caminhada ecumênica, os sentidos da caminhada ecumênica. Um deles é um princípio muito caro ao ecumenismo que defendemos, que é o de unidade na diversidade. Isso vem de muito longe e tem um significado muito profundo. O próprio Jesus orou pela unidade dos seus discípulos e discípulas. Lá em João capítulo 17, versículos 20 a 26, nós vamos encontrar Jesus orando ao Pai, pedindo a Ele por aqueles que creram naquele seu tempo, os discípulos e discípulas que estavam ali ao seu redor, mas também por aqueles outros que mais adiante vão crer. E Jesus pede ao Pai: cuida deles, Senhor, para que sejam um, assim como eu sou um contigo e tu és comigo. Jesus já ali orava pela nossa unidade, de forma muito amorosa. Como refletimos ao longo desse período, a fonte mais profunda da nossa unidade na diversidade é a própria Trindade. É o Deus que cremos que se revela em Jesus, o Deus único, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é triuno, Deus que é Trindade, e que no seu mais profundo mistério é relação, é amor, é comunhão. O Deus triuno não é um Deus solitário, mas um Deus solidário. Não é um Deus de solidão, é um Deus comunhão. E essa é a fonte mais profunda da nossa unidade na diversidade. Este Deus que é uno e nessa unidade é triuno. Um Deus uno e diverso, que nos chama também a viver essa dimensão da relação, da comunhão, da complementaridade,
da cooperação. É importante lembrar, irmãos e irmãs, que muitas vezes se confunde muito sobre o que é ecumenismo. Uma das confusões que às vezes são feitas e às vezes propagadas é que unidade seria uniformidade, que a caminhada ecumênica seria ou teria por fim o objetivo ou desdobramento que as igrejas todas se unifiquem em uma só igreja, em uma só denominação. Isso não é verdade, essa não é a proposta do ecumenismo que defendemos. Unidade não deve ser confundida com uniformidade. A própria criação é una e diversa. A natureza, a nossa casa comum, a oikos, a terra habitada, é una e diversa. A nossa família humana, com as suas diversas culturas, é una e diversa. E a própria igreja, fundada no dia de Pentecostes pela ação do Espírito Santo, ela foi criada com essa característica. Havia ali várias línguas, diferentes línguas estranhas sendo faladas, e cada um presente compreendia na própria língua da sua nação. As mesmas maravilhas de Deus eram comunicadas de formas diversas, e cada um escutava e entendia na sua própria língua. Então, ali no Pentecostes, no nascimento da igreja, é afirmada a unidade, as maravilhas de Deus são comunicadas, as mesmas maravilhas, ou o mesmo sentido profundo das maravilhas de Deus são comunicadas, e de forma diversa, as identidades, a diversidade não é anulada. Já ali encontramos em Atos 2 essa marca da igreja, de ser una na diversidade. E esse una não significa uma denominação apenas, que deva abarcar as outras. Una em Jesus Cristo. As diversas denominações são convidadas a ter Jesus como centro. E quanto mais nos aproximamos de Jesus como centro, nos aproximamos e nos aproximaremos uns dos outros. Viver a identidade passa por uma vivência madura, passa pela maturidade na fé. Porque quanto mais nos encontramos e participamos e vivemos a caminhada com irmãos e irmãs de outras denominações, nos aprofundamos mais na nossa identidade. Compreendemos melhor quais são as características específicas, a vocação e a contribuição específica que temos a dar nesse grande mutirão da vida. Eu lembro de uma certa feita, já há muito tempo, que o irmão Henrique Peregrino da Trindade, numa meditação sobre a caminhada ecumênica, nos falava, lá na Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe, que quanto mais temos clareza da nossa identidade, podemos nos aproximar do outro sem ameaçar e sem nos sentir ameaçados. O diálogo é o exercício do dom da nossa identidade de uma forma amadurecida. Mas para trilhar esse caminho de unidade na diversidade, pelo qual Jesus orou, é preciso conversão. É preciso abertura ao Espírito de Deus para que sejamos transformados. É preciso abertura a essa ação divina, amorosa, que nos faz viver a nossa identidade não de forma fechada, orgulhosa, mas de forma dialogal, amorosa, fraterna. É preciso conversão, irmãos e irmãs, para essa caminhada. É preciso se converter da pretensão de ser dono da verdade ou de ser superior aos demais. É preciso se converter dessa verdade, de uma compreensão de verdade sem misericórdia. Jesus lidou com isso no seu tempo. Muitas vezes, em nome da verdade daquela época, mulheres eram apedrejadas, como aquela mulher seria apedrejada, e Jesus a livrou daquele momento. Quando Jesus curou pessoas no dia de sábado, foi questionado e condenado e perseguido, porque a verdade daquela época era que o sábado não seria um momento adequado para isso. Então Jesus enfrentou em vários momentos essa compreensão de verdade que se coloca sem misericórdia.
porque a verdade, como Jesus ensinou com relação ao sábado, sábado foi feito para o homem, para defender e promover a vida humana, e não o homem para o sábado, não o homem para ser encarcerado na lei sabática. Então, a verdade sem misericórdia pode ser motivo de opressão e exclusão. E Jesus nos chama a nos converter dessa forma de compreender a verdade. Verdade e misericórdia precisam se encontrar, como encontramos lá no Salmo 85. Precisamos nos converter do espírito de rivalidade, de ver o diferente como um inimigo ou um adversário a ser derrotado, a ser suprimido. Precisamos nos converter da indiferença à dor do outro e nos converter do desprezo pela vida. Conversão que deve nos levar ao compromisso com a transformação. Paulo nos ensinava: não vos conformeis com o século presente, mas transformai-vos pela renovação da mente e busquem fazer a vontade de Deus, o que é perfeito, o que é belo, o que é bondoso. Então, esse caminho de caminhada ecumênica, de unidade na diversidade, que trilhamos em especial nesse momento de campanha da fraternidade ecumênica, nos leva a essas conversões, nos chama às conversões nesse tempo também de Quaresma, nos converter da indiferença, da apatia diante das dores do mundo e nos colocarmos a serviço do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Do que era dividido, Jesus faz unidade, derruba o muro da separação, o ódio, e estabelece a paz. É importante lembrar nesse texto de Efésios que lá diz, irmãos e irmãs, que Jesus reconcilia por meio da cruz. A cruz que é símbolo do compromisso mais profundo e radical de Deus, de Jesus, com o projeto do reino de Deus. Na cruz, Jesus expressou mais plenamente a sua doação de vida. Na cruz, ele expressou de forma mais profunda a sua fidelidade a Deus e a sua solidariedade aos que sofrem, aos crucificados da terra. Na cruz, Jesus expressou a sua entrega pela salvação da humanidade. E ali na cruz, como diz Paulo, ele derruba o ódio, o preconceito, a violência e as injustiças. Esses muros que separam, que segregam, que oprimem e que mesmo matam. Esse é o chamado que a campanha da Fraternidade Ecumênica nos faz esse ano. Ela nos chama a promover reconciliação, mas sem esquecer da cruz. Precisamos promover reconciliação, mas através da cruz. Como eu disse, expressão máxima de fidelidade de Jesus ao reino de Deus, expressão máxima de solidariedade com os que sofrem. Por isso que a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano nos chama a ver, enfrentar, denunciar as cruzes impostas ao nosso povo. Cruzes que concretamente são as injustiças sociais, econômicas, as injustiças raciais e de gênero, o negacionismo, a destruição da nossa casa comum. Tudo isso são cruzes impostas ao nosso povo neste tempo e que precisam ser enfrentadas. E nós precisamos nos fazer, assim como Jesus, solidários aos que sofrem, para que por meio dessa solidariedade sejamos também fiéis a Deus e promovamos uma reconciliação verdadeira, não uma reconciliação superficial, de fachada, ou indiferente, ou alheia às dores do mundo, mas que se coloca comprometida com Jesus a ser solidária e transformadora dentro dessa realidade, para que de fato a glória de Deus se manifeste. Dom Oscar Romero dizia que a glória de Deus é a libertação dos oprimidos. É por esse caminho da cruz, da solidariedade, da transformação, que pode se dar uma reconciliação verdadeira, em que a vida em abundância seja realmente promovida. João Dias nos ensinava que a injustiça
é contra Deus. E se estamos a favor da vontade de Deus, somos convocados a nos converter e a nos comprometer com a defesa da justiça. Que este tempo de Quaresma e campanha da fraternidade ecumênica seja um tempo de conversão para nós e que possamos nos tornar cada vez mais agentes de transformação nas mãos de Deus e assim que possamos promover vida e ressurreição. Amém. Venham